E aí, bora bater um papo sobre o Espírito Santo? Vocês estão vendo aqui, é o primeiro vídeo do canal, eu abri esse canal aqui no YouTube. E o primeiro conteúdo que eu decidi falar foi sobre o Espírito Santo. Por que eu escolhi esse conteúdo para falar? Eu, desde a minha conversão, fui muito marcado especificamente pela pessoa do Espírito Santo. Eu lembro de reuniões, quando eu tinha acabado de me converter, era adolescente, tinha aquela tarde livre, né? A gente frequentava a igreja à tarde, esse era o rolê nosso quando a gente tinha se convertido, eu e os meus amigos. E boa parte desses dias na igreja eram dias com um pastor que tinha também um ministério muito focado na pessoa do Espírito Santo, no poder de Deus, na unção do Espírito e essas coisas de enchimento do Espírito, tipo o Kathryn Kuhlman e essas coisas assim, sabe? Ele gostava muito. A gente ia pro prédio da igreja e todas as vezes ele falava algo relacionado a isso, sobre avivamento, sobre ser cheio do Espírito, sobre quem era o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito, enfim, ele falava muita coisa sobre isso e a gente, depois que ouvia ele um pouco, a gente parava para orar. E nessas orações que a gente fazia depois, ele orava especificamente por isso, para que a gente fosse cheio do Espírito e tivesse uma experiência com o Espírito Santo. E ali eu sei que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, assim, com Deus, que é essa experiência de ser batizado no Espírito. E eu tenho convicção de que nós somos uma pessoa antes do batismo do Espírito e outra pessoa depois do batismo do Espírito. Por isso que eu tenho convicção dentro de mim que toda pessoa que se converte, se rende a Jesus, ela precisa ter uma experiência de batismo com o Espírito Santo. E a gente não vai entrar no mérito de como é essa experiência, se vai ter que falar em línguas depois ou não, mas uma experiência pessoal com a pessoa do Espírito Santo, de ser batizado no Espírito, com certeza a gente tem que ter, e isso é bíblico, né? E assim, anos depois, eu, assim, por mais que eu ouvia falar sobre ele, não conseguia assimilar muito bem as coisas. Eu era muito focado ali, como um novo convertido, na experiência. Então eu queria saber o que era aquilo e sentir aquele negócio e tal. E até aquelas coisas de cair no Espírito. Eu tinha muita curiosidade com isso e estava muito aberto para essas experiências desde muito novo. Só que eu não tinha consciência de quem era a pessoa do Espírito Santo. E de conhecê-lo pessoalmente mesmo, de uma experiência pessoal e ter consciência de que era ele que estava falando comigo. Então, anos depois, eu começo a ter essas experiências de ter consciência da pessoa do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo tivesse separado um tempo da minha vida para se apresentar para mim. E eu comecei a ler nas Escrituras e os versículos sobre a pessoa do Espírito Santo começaram a saltar. E eu começava a aparecer, começava a ganhar livros, né, de pessoas que sentiam de Deus de me dar algum livro. Livro sobre o Espírito Santo, o Deus Esquecido, por exemplo, do Francis Chan, foi um livro que eu ganhei nessa época. E eu li, comecei a ser muito marcado pelo livro. E eu lembro até hoje de salas de oração, nesse tempo, que Deus estava falando isso comigo, que a gente estava em sala de oração, a gente começava a orar, daqui a pouco alguém começava a falar muito alto assim, o nome do Espírito Santo, começava a falar Espírito Santo, e a gente sentia aquela presença enchendo o lugar, a gente caindo no chão e ficando em silêncio, aquele silêncio absoluto, e a consciência completa de todos na sala de que quem estava ali era a pessoa do Espírito Santo. Foi nessa época que eu comecei a ser muito marcado, comecei a escrever muita coisa sobre a pessoa do Espírito Santo, e dentro dessas coisas que eu escrevi, acabei escrevendo 42 coisas que nós não temos, não podemos e não somos sem a pessoa do Espírito Santo. As Escrituras chamam esse tempo de o ministério do Espírito. Então, é muito importante que eu e você aprendamos a nos relacionarmos com o Espírito Santo, porque quem aqui está nos guiando aqui agora, quem é o Emmanuel, quem é o Paracletos, hoje é o Espírito Santo. Jesus um dia foi o nosso Paracleto. Jesus um dia foi ele quem foi enviado do Pai para caminhar ao nosso lado. Mas hoje quem foi enviado do Pai para caminhar ao nosso lado é o Espírito Santo. Então essa é a necessidade de ouvirmos o Espírito Santo, de aprendermos a nos relacionarmos com ele, porque quanto mais formos efetivos em aprendermos a nos relacionarmos com o Espírito, mais nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então vamos lá. Como ouvir a voz do Espírito Santo? A primeira coisa que nós vamos precisar entender é que o Espírito Santo fala conosco de diversas formas, mas essencialmente são 3 formas: a palavra, uma experiência interior e a igreja. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a palavra é o principal instrumento que o Espírito Santo vai usar para falar com você. A verdade é que se você não tivesse mais nenhuma maneira de ouvir o Espírito Santo e só as Escrituras, você já teria tudo o que você precisaria para ouvi-lo, para ser guiado por ele até a vinda de Jesus. Em João capítulo 16, versículo 12 e 13, Jesus vai dizer assim: há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. O Espírito Santo está realizando uma obra de salvação em nós. E isso você sabe. Ele nos salvou do inferno, está nos salvando na nossa alma e irá nos salvar no nosso corpo. Quando o Espírito Santo nos salvou do inferno, ele libertou o nosso espírito do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como que o Espírito Santo fez isso? Usando as Escrituras, usando a palavra, usando a pregação do Evangelho, usando um convite, usando não sei o que ele usou para te salvar, mas essencialmente ele revelou Jesus no seu interior, que nós chamamos na teologia de revelação especial. Depois, se você não teve
uma experiência com a palavra exatamente quando você estava sendo salvo, depois você foi entender que o Jesus que lhe foi revelado naquele momento foi o Jesus das Escrituras. Então, o Espírito Santo usou a palavra, a verdade da palavra para te salvar do inferno. E não só isso, mas ele continua usando a verdade para nos conduzir, para nos guiar. Se o Espírito Santo está libertando a nossa alma e a nossa mente desse mundo, o que nós precisamos hoje não é de frases legais, nós não precisamos de frases motivacionais, nós não precisamos de bons argumentos, de um pensamento revolucionário. Tudo o que a gente precisa é a verdade. Jesus foi taxativo em dizer que o Espírito da verdade usaria um instrumento para nos guiar em toda a verdade, a palavra, as escrituras. Então você não pode dizer que você não está ouvindo a voz do Espírito Santo se a sua Bíblia está fechada. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, se você quer ouvir o Espírito Santo, abra sua Bíblia, leia as escrituras, memorize as escrituras, seja profundo na sua leitura bíblica. Quanto mais das escrituras você tiver no seu interior, quanto mais das escrituras você tiver na sua mente, mais você vai estar sendo guiado pelo Espírito, mais você vai estar ouvindo a voz de Deus. A segunda maneira de ouvir o Espírito Santo é o que nós chamamos de testemunho interior, ou seja, uma experiência interior com o Espírito Santo. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 16, ele diz assim: o seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, isso é o testemunho interior do Espírito, que é uma confirmação de algo, que ele está dizendo algo com essa experiência interior. Às vezes, por exemplo, você vai estar precisando tomar uma decisão muito importante, fechar um negócio, às vezes é tomar uma decisão de qual faculdade você vai fazer, se você deve entrar nesse trabalho ou não. Você pode estar esperando ouvir alguma coisa na sua mente, mas a única coisa talvez que você perceba seja um testemunho interior de que você deve ou não fazer aquilo. E esse testemunho interior pode ser tanto para algo positivo quanto para algo negativo, tanto para a liberdade de fazer algo ou não fazer aquilo. Como esse exemplo de você escolher qual faculdade você vai fazer. Você escolheu algo, você falou, definiu, eu quero fazer isso, mas você se sente impedido de fazer aquilo. É como se uma linha tivesse traçado na sua frente e se você desse esse passo, você estaria desobedecendo alguém. Então essa vai ser uma das maneiras do Espírito Santo falar com você. É você se sentir restringido de fazer aquilo ou você se sentir livre para fazer aquilo. E existem outras coisas além disso que o Espírito Santo faz no nosso interior para falar conosco, como, por exemplo, nos lembrar do que Jesus disse. Às vezes você estava enfrentando alguma crise, passando por alguma coisa e do nada você lembrou de um versículo. E aquele versículo foi o que foi a base, o fundamento para você passar por aquela experiência, por exemplo. A Bíblia diz também que os que andam no Espírito pensam nas coisas do Espírito. Mas dentro dessa experiência interior, de testemunho interior do Espírito, tem algumas coisas que podem nos impedir e estar te impedindo de ter esse testemunho interior. E são inúmeras coisas, mas nós poderíamos dizer o pecado, poderíamos dizer a desobediência a Deus, a desunidade, falar mal dos outros, as obras da carne, e todas essas coisas são coisas que vão nos tornando cada vez mais carnais, vão nos tornando cada vez mais insensíveis à obra do Espírito. E dentro desse segundo aspecto de ouvir o Espírito Santo, que é esse testemunho interior no nosso espírito, eu lembro de uma frase da Madame Guyon que eu gosto muito, que ela diz que a nossa única atividade deve consistir em nos mantermos no estado de suscetibilidade às impressões divinas do Verbo eterno dentro de nós e nos movimentarmos apenas quando ele se movimenta em nós. O ponto que eu quero trazer com essa frase é que existe um nível de experiência profunda com esse testemunho interior. Quanto mais maturidade você vai adquirindo nessa experiência interna, mais pequenas impressões são suficientes para você discernir a voz do Espírito. E ele não mais vai precisar gritar nos seus ouvidos o que você precisa fazer ou o que ele está querendo dizer para você. Às vezes um sussurrar do Espírito já vai ser o suficiente para você discernir o que ele está querendo dizer. E o terceiro e último ponto dentro desses três aspectos de como ouvir o Espírito Santo que eu quero te falar é por meio da igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. No versículo 5 ele diz: agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Para os irmãos da igreja de Corinto, por exemplo, a maneira como eles ouviram o Espírito Santo também foi por meio de Paulo. Ou seja, Deus usa os irmãos, Deus usa a igreja para falar conosco. Às vezes você vai estar passando por uma crise profunda, às vezes você vai estar passando por alguma coisa na sua vida e você vai para um culto. Em um culto, o Espírito Santo fala com você por meio da mensagem e aquilo transforma a sua vida. Mas a questão é que esse terceiro aspecto de ouvir o Espírito é o que nós menos buscamos e é um dos que mais o Espírito Santo usa para falar conosco. Nós somos tentados a ouvir o Espírito Santo apenas por meio de uma experiência pessoal, íntima e própria. Existe até uma coisa engraçada que rola no meio da galera que gosta de pregar, que gosta de compartilhar o evangelho, que é ele tem a necessidade de, naquele assunto, ter a revelação que é dele, naquele assunto que ninguém falou ainda. Isso, na verdade, é o que abre margem para grandes heresias e que abre margem para a gente sair falando qualquer
tipo de besteira, porque nós temos dificuldade de ouvir o Espírito Santo por meio do outro. Nós queremos sempre receber uma revelação especial que ninguém nunca ouviu, mas nós dificilmente conseguimos nos sujeitar à voz do Espírito Santo por meio do nosso irmão. E a verdade é que um tempo de mesa, às vezes indo num trajeto, pegando uma carona com alguém e conversando alguma coisa, o Espírito Santo pode usar aquela pessoa, aquilo que ela tá falando para transformar a sua vida. Talvez você tá buscando uma resposta de Deus para sua vida agora. E você já buscou as escrituras, você já buscou em tempos de oração uma experiência interior com o Espírito Santo e ainda não veio nenhuma resposta no seu coração. Talvez agora seja o momento de você revisitar alguns conselhos que você recebeu. Talvez seja o momento de você chamar alguém que seja mais maduro que você para ter um tempo de mesa, trocar uma ideia e ver essa pessoa sendo usada pelo Espírito para falar com você. Então é isso. Se você tinha esse questionamento no seu coração de como que eu faço para ouvir a voz do Espírito, eu te dei aqui 3 maneiras essenciais de você ouvir o Espírito Santo. Abraça essas dicas, segue elas e eu tenho certeza que você vai viver uma vida sendo guiado pelo Espírito. E agora deixa eu entrar no meu momento mais youtuber desse vídeo e te pedir para que, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, pega o link, manda para os seus amigos, galera que tem essa mesma dúvida, e eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar a vida dele também, como edificou a sua vida e como edificou a minha vida em estar falando aqui para vocês sobre esse assunto que é tão especial. Fechou? Então é isso e até a próxima.